Fala galera do Focinub, quem fala é o Gessé. Estamos começando mais um vídeo, onde nesse vídeo nós iremos aplicar na prática os ensinamentos que a gente aprendeu na última aula, né, no nosso último vídeo aí, falando sobre acionadores do Apex, beleza? Então, muito interessante que você veja esse vídeo para você aprender como criar um acionador, como fazer que ele interaja com os seus registros aqui dentro do Salesforce, beleza? Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, tá? Deixe seu joinha aí, beleza? E vamos que vamos! Bom pessoal, para começar a nossa aula de hoje, né, eu já estou aqui na minha org, né, a nossa org de exemplo, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, vou abrir aqui um registro, tá? A gente sabe que os acionadores são utilizados para modificar coisas em registros, né? A gente já viu isso na nossa aula anterior. É extremamente recomendado que você veja o vídeo anterior antes de ver esse vídeo, tá bom? Para você entender o contexto do que a gente está falando, beleza? Mas vamos lá. Estou aqui no nosso objeto de imóveis, né? Vou abrir aqui um registro de imóvel, tá? E aí a gente tem o seguinte: eu criei um campo, né? Um campo de texto, tá? Campo de texto não é um pick list, ele não tem informação já nele, é um campo de texto que vai ser preenchido com um texto que a gente vai colocar aqui, tá? Esse campo aqui eu dei o nome de classificação e vai ser o seguinte: como vai funcionar a trigger aqui dentro desse registro? Toda vez que a gente criar um registro, tá, ou atualizar o valor do registro, tá, ele vai ter a classificação alterada. Então, por exemplo, um imóvel que vale de 100 mil reais, por exemplo, de 0 até 150 mil reais, ele vai ter a classificação, por exemplo, bronze, beleza? Um imóvel que é acima de 400 mil reais, por exemplo, vai ter a classificação prata, beleza? E acima de 500 mil reais vai ter classificação gold, tá? Isso é importante às vezes, né? Como se está se tratando de um sistema de imobiliária, a gente pode gerar relatórios, quantos imóveis gold temos, né? Na nossa base de imóveis para vender, quantos imóveis premiums, né? Que a gente tem, ou gold, ou prata, ou bronze, tá? A gente vai usar esses três tipos de classificação para ficar mais fácil, né? Bronze, prata e ouro, tá? Então aqui já estou dentro do meu Developer Console, né? É o nosso ambiente de desenvolvimento integrado aqui do Salesforce, tá bom? E como que eu começo a criar uma trigger, tá pessoal? Eu vou aqui em File, né? New, tá? E lembre-se, por mais semelhante que a trigger é com a classe, você criar uma classe, ela não vai ser acionada, não vai ser entendida pelo Salesforce que essa classe aqui, ela é para ser usada como uma trigger, como um acionador. Então por isso a gente tem a classificação aqui, ó, Apex Trigger, tá? Então eu não posso vir aqui File New Apex Class, né? Tem uma semelhança, tem uma pouca diferença quando a gente vai falar de Trigger Handle, né? Mas a Trigger Handle ela não é um contexto diferente. Eu preciso de uma Apex Trigger para chamar a Trigger Handler, né? Agora, como eu estou criando uma trigger, eu tenho que vir em Apex Trigger mesmo, tá bom? Então vou vir aqui criar New Apex Trigger, tá? E aí, primeira coisa, qual que é o objeto que eu quero relacionar essa trigger, tá? Então toda trigger pertence a um objeto, né? Então qual que é o objeto? Aí eu vou escolher o objeto imóveis, né? Que é o meu objeto, o objeto personalizado, né? Aqui, ó, imóveis, tá? Que eu quero fazer o trabalho de classificação, né? E aí o nome, né? A gente coloca assim, imóveis trigger, tá? E aí clique em Submit, que vai criar a trigger de imóveis, que é a minha trigger que a gente vai trabalhar, beleza? Então só clicar em Submit. Bom pessoal, então aqui eu já tenho a minha trigger, né, criada, ela já vem aqui, né, com o cabeçalho pronto aqui, né? Toda trigger ela vai começar com essa declaração aqui, né, que é a declaração de trigger. Tá falando que isso aqui é uma trigger, não é uma classe, né, é uma trigger. O nome que eu dei para minha trigger, né, eu dei o nome de imóveis trigger, tá? Onde que ela tá, ó, em imóveis. Então tá falando assim, ó, trigger é uma trigger que tem esse nome, imóveis trigger, de qual objeto? Objeto imóveis, underline C, né? E qual é o contexto de execução dessa trigger? Antes de inserir, tá? Então aqui, ó, trigger imóveis, trigger on imóveis, before insert. Então tá falando assim, ó, acabei de criar a sua trigger, ela vai chamar aqui, ó, o nome dela, imóveis triggers, e ela atua no objeto imóveis, tá? E o contexto de execução dessa trigger é antes de inserir, tá? Muito legal, né? Só que aí a gente vai incluir também mais um contexto. Você coloca vírgula aqui, ó, e coloca, ó, before, né? Vou colocar aqui, ó, before update, tá? Por quê? Eu tô falando o seguinte aqui agora, ó. Essa trigger ela vai ser acionada, né, antes de inserir o registro,
tá? Ou antes de fazer o update desse registro. Então, se eu vou fazer o update do registro ou quando eu estiver cadastrando um registro de imóvel, ela vai entrar em atuação, beleza? Ela pode ser acionada nesses dois contextos, tá bom? Beleza? Se eu quisesse colocar mais aqui, ó, after update, né? Agora, ó, after update, por exemplo. O after update iria acontecer depois que eu atualizasse o meu registro. Então, depois de update, after insert, tá? Então, eu posso usar também esses contextos. No nosso exemplo, eu vou usar só o antes de inserir e o antes de update, beleza? Muito tranquilo, né? Muito de boa. Vamos começar aqui a desenvolver então a nossa trigger, beleza? Então, de cara, tá? De cara, eu vou usar aqui uma condicional, tá? Porque eu preciso saber qual que é o valor do imóvel para me poder fazer a classificação desse imóvel. Então, antes eu posso usar o if, né, aqui para a gente já setar essas características, mas antes disso tudo, eu vou ver o seguinte, olha só que legal, vou fazer um if aqui, tá? If, né? Vou colocar aqui, ó, trigger, tá? Ponto is update, ponto is update, tá bom? E vou colocar aqui o trigger ponto is insert, tá? Is insert, beleza? O que eu tô querendo dizer com isso aqui, ó? Vamos entender aqui esse contexto aqui, tá? Essa condicional minha aqui, ela vai ver o seguinte: se a trigger, né, está sendo executada na atualização ou se ela está sendo executada na inserção, porque eu não tenho dois contextos, ó, before insert ou before update. Então, se eu estiver atualizando um registro ou estiver inserindo um registro, faça isso aqui para mim, ó. Né? O que ele vai fazer? Aí entra uma outra condição aqui, que é, na verdade, um laço de repetição. É um for, tá? A gente vai colocar esse for aqui. E aí eu vou calcular o seguinte dentro desse for. Eu vou querer fazer um for que vai percorrer, tá? Um negócio muito legal nas triggers, que eu vou até colocar em comentários aqui, que são o quê? A lista de registros que estão sendo trabalhados ali pela trigger, né? Então a gente chama isso aqui de trigger.new. O que seria trigger.new? Tá? Toda vez que a trigger entrar em execução, ela traz uma lista, tá? Isso aqui, ó, trigger.new é uma lista. O new que eu tô falando aqui é todos os registros novos que essa trigger pegou para atualizar. Então, quando eu falo assim, ó, trigger.new são todos os registros novos ali, né, que a trigger pegou para poder atualizar. Então, se eu estou, por exemplo, usando um data loader, ou então estou usando uma importação em massa de registros, né? E então eu estou inserindo registros em massa. Então a trigger vai pegar aquela lista de registros em massa ali, aquele tanto de registro que está querendo ser atualizado, coloca isso numa coleção, né? Que é uma lista, né? E dá seu nome de trigger.new. Então trigger.new é uma lista de registros que estão sendo atualizados. Ah, mas eu estou atualizando só um registro? Não tem problema. É uma lista com um componente. Beleza? Não tem problema nenhum. Então o que a gente vai fazer? Primeira coisa eu vou fazer, ó, né? For, tá? E vou fazer o seguinte, ó. Dentro desse for, eu vou criar uma variável que vai percorrer. Ela tem que ser do tipo imóveis C, tá? Nós já vimos lista, estrutura de repetição e estrutura condicional, tá, pessoal? Isso aqui já deve estar claro para vocês, né? Então, aqui, ó, para me percorrer a lista nova, né, de imóveis que vão ser atualizados, eu vou criar um for. Vou colocar aqui imv, né, que é o nome da minha variável que eu vou percorrer a lista. Qual lista? Trigger.new, né, a lista de novos registros que estão sendo atualizados, tá? E aí eu vou ver o seguinte. Então, o que eu estou fazendo aqui? Deixa eu tirar um pouco dessa bagunça aqui, tá? Vou o seguinte, ó. Então, o que é o seguinte? Eu criei uma variável chamada imv, ela é do tipo imóveis, para percorrer a lista de novos registros que forem ser atualizados ou inseridos, beleza? Resumiu aqui, ó, né? Tá bom? Então o que eu vou fazer? O seguinte, dentro desse for, eu vou fazer o cálculo. Aqui dentro desse for, eu vou fazer o cálculo de que imóveis tem o valor X para poder colocar a classificação Y nesse imóvel, beleza? Então, só para a gente fechar aqui o nosso raciocínio, ó, nós estamos fazendo o seguinte, nós estamos fazendo um if, né? Esse if verifica se a trigger está fazendo uma atualização ou se ela está fazendo uma inserção, tá? Esses dois pauzinhos aqui são um ou,
né? Ou, tá? Então, se eu quisesse fazer, por exemplo, end, né? Eu ia fazer assim, ó. Se a trigger está sendo atualizada ou né, e está sendo inserida, né, faça isso aqui. Só que no meu caso aqui eu tenho duas situações só. Ou ela vai ser atualizada ou ela vai ser inserida. Então, fiz isso aqui muito fácil, né? E agora eu criei aqui um laço de repetição, né, onde eu criei uma variável do tipo do registro, né, que eu tô mexendo, né? Criei uma variável chamada imv, né, que ela vai percorrer a trigger.new, que é uma lista de registros novos, tá? Novos aqui, ó, lista de registros novos, chamado trigger.new, beleza? Então agora eu vou fazer o seguinte, né? Agora eu vou criar as condicionais que vai verificar o meu imóvel, né? O valor do meu imóvel. Então vou começar aqui, ó. Vou criar aqui, ó, if, né? Vou abrir aqui, né? Essa condicional, tá? Já vou aqui deixar as chaves abertas, tá bom? Como é que vai ser essa condicional minha? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu estou usando aqui a variável imv que percorre a lista, não é? Então a gente sabe que dentro dessa lista aqui, ó, tem imóveis, não tem? Né? Tem imóveis dentro dessa trigger, tem os imóveis que eu preciso para poder atualizar ou inserir, beleza? Então, se eu pegar essa aqui, ó, como isso aqui é um objeto, ó, né, praticamente como se fosse um objeto, se eu colocar aqui, ó, imv ponto, aqui, ó, opa, apago, coloco ponto de novo, ó, olha que bacana, o que aconteceu, ó, tá mostrando para mim os campos do meu imóvel, ó. De que imóvel? O imóvel que está dentro da lista trigger.new. Então esse operador aqui, ó, eu consigo andar por dentro da lista do trigger.new. Então o que eu faço, ó? Agora é o seguinte, qual é o campo que eu preciso verificar? O campo valor. Então aqui, ó, valor, aqui, ó, né? Então se o registro que está na primeira posição dessa lista aqui, né? Ele no campo valor dele, ele for com valor, vamos colocar aqui assim, menor ou igual, tá? A 100 mil, beleza? 1, 2, 3. Então, se o imóvel tiver o valor menor do que 100 mil, tá? Olha que bacana. Se o imóvel for menor ou igual a 100 mil, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar de novo a variável aqui, ó, imv.classificação, tá vendo? Recebe bronze, né? Bronze aqui, ó, bronze. Beleza? Ponto e vírgula no final aqui, ó. Tá? Olha que tranquilo, ó. Então, olha que bacana. Se, ó, o imóvel.valor for menor ou igual a 100 mil, a classificação vai receber bronze. Top demais, não é? Acabou? Ainda não acabou, que a gente tem mais valores, não tem? Então o que eu vou fazer? Top demais, que eu vou indentar isso aqui, né? Opa, já tá indentado, né? Vou ver o seguinte agora, então. Eu vou só organizar aqui um pouquinho para ficar menos poluído aqui, tá? E vou fazer meu segundo if, aqui, ó, né? Opa, vou fazer meu segundo if. Nesse if eu vou verificar a mesma coisa, né? imv.valor, opa, imv.valor, né? Que é o meu campo que tem o valor. Agora é menor ou igual a 100 mil, né? É o primeiro. Então vai o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, maior, né, do que 100 mil, maior do que 100 mil, beleza? Maior do que 100 mil e, olha só que bacana, ó, né, imóvel.valor de novo, ó, né, se decorar desse jeito, imóvel.valor é maior do que 100 mil e menor ou igual a 350 mil, vamos colocar assim, ó, 350 mil, beleza? Então se o imóvel, né, o valor do imóvel for acima de 100 mil e o valor do imóvel for menor ou igual a 350 mil, tá? Nós vamos classificar esse imóvel aqui, ó, imv.classificação, né, igual a prata, beleza? Olha só que bacana. Bacana demais, né? Então, imóveis que forem maior do que 100 mil e menor ou igual a 350 mil, vão ser imóveis que vão ter a classificação de prata. Agora a gente faz o terceiro, né? Bom, aqui, ó, né? imv.valor, né? Valor, né? Agora vai o seguinte, se for maior do que 350 mil, né? 350 mil, né? Aí que acontece, tudo que for maior do que 350 mil, eu vou classificar como ouro, né? imv.classificação, né? Que recebe a palavra ouro, tá? Olha que top, beleza?
Chique demais, ó, né? Então eu acabei de fazer aqui as verificações de valores, ó. Então se o imóvel for menor ou igual a 100 mil, bronze, classificação recebe bronze. Se imóvel maior do que 100 mil e imóvel menor ou igual a 350 mil, prata. Se imóvel valor maior do que 350 mil, ouro. Tá bom? Então aqui eu usei o operador I aqui, tá vendo, ó, né? If, né? E essa condição e essa condição, né? Para isso aqui ser verdadeiro, né? Para mim fazer a classificação aqui, ó, eu tenho que ter o AND aqui, ó, e verdadeiro, né? É aquelas portas lógicas, né? Que a gente estuda em lógica de programação, né? Quando a gente está começando a estudar programações aí, beleza? Então tá tranquilo aqui, eu já terminei meu código, ó, minha trigger já está fazendo o que eu preciso fazer, né? Ela já vem aqui, verifica o imóvel, se o imóvel for, né, tiver essas características aqui, ela vai setar o valor aqui do meu imóvel, tá? Mas eu vou ver o seguinte, ó, antes da gente testar isso aqui, eu vou colocar aqui um system.debug, tá? A gente já sabe para que serve o system.debug, né? Vou colocar aqui, ó, valor da lista trigger.new, trigger.new, tá? E aí, vou colocar aqui um sim, tá? Eu vou colocar aqui, ó, trigger, tá? Trigger.new, beleza? Só para a gente poder depois ver aqui, depois que a gente testar, a gente verificar o que trouxe para mim aqui, ó, no trigger.new, tá? Só para vocês verem que realmente o trigger.new é uma lista, tá? O que o trigger.new trouxe para mim aqui, vou mostrar para vocês depois que a gente testar, tá? Vou salvar aqui, ó, né? Vou salvar. E como que eu testo a minha trigger? Fazendo o que precisa ser feito. A minha trigger você vai ser acionada quando um registro for atualizado ou inserido, antes dele ser inserido e antes dele ser atualizado. Lembrem sempre daquela ordem de classificação, né, ordem de execução que a gente viu na aula anterior, tá? Então, aqui, ó, before insert, before update, está dizendo o seguinte: essa trigger só atua em contexto de antes de inserir ou depois de fazer a atualização. Mentira, ela só funciona antes de inserir ou antes de fazer o update. Então, antes do registro ser salvo lá no Salesforce, né, finalmente, ser salvo mesmo lá no banco de dados, quando o registro for salvo lá no banco de dados, ele já vai estar como bronze ou como prata ou como ouro, beleza? Não é depois que ele foi salvo que vai ser executado a trigger, tá? Ele está no contexto de before, no contexto antes. Aí eu peguei e verifiquei se é antes de atualizar ou se antes de inserir, beleza? Para mim poder fazer essa classificação aqui, tá bom? Beleza? Então como que eu testo? Eu vou lá no meu registro e faço o teste, beleza? Então vamos lá. Bom, pessoal, então agora vamos testar, né, se está funcionando a nossa trigger direitinho. Vou vir aqui, né, vou abrir esse imóvel aqui, tá? É um imóvel que vale 250 mil, ele não tem classificação, tá bom? E aí, vamos lá fazer as alterações, ó. 250 mil, né, esse imóvel. Eu vou aqui mudar esse valor, então, para 450 mil. 1, 2, 3, tá? Vamos ver que classificação que eu deveria colocar. Se eu não me engano, aqui vai ser ouro, né? Porque acima de 350 mil no nossa trigger, ele recebe a classificação de ouro, tá? Então vamos ver. Vamos salvar, né? Pronto aqui, ó. Tá vendo? Já funcionou a nossa trigger, top demais, né? Então a trigger sozinha vai lá e seta, né, o valor que ouro para classificação. Pessoal, então a gente precisava usar uma trigger para fazer isso que a gente acabou de fazer? Não, a gente não precisava usar uma trigger. A gente tem outros métodos que pode fazer isso, que é muito simples isso aqui para usar uma trigger, né? Nós vimos que a gente usa trigger só quando é algo que a parametrização não nos ajuda, que não tem como você fazer com parametrização. Então a gente tem outros recursos aqui no Salesforce, por exemplo, regras de fluxo de trabalho, que poderia preencher esse campo aqui para mim, sem eu precisar criar uma trigger. A gente tem os Process Builder, a gente tem os fluxos, tá, que fariam isso para a gente sem precisar de criar uma trigger, tá? Mas como a gente está usando aqui de uma forma didática, né, a trigger, ela faz isso também, né? Ela atualiza um status de o valor de um campo no momento da execução, né, ou da inserção, da atualização, tá? Então, olha que bacana, vamos ver se funcionou mesmo. Vamos mudar aqui então 450 mil para, vamos colocar aqui 200 mil, tá? 200, 1, 2, 3, beleza? 200 mil, vamos salvar. Pronto aqui, ó, tá vendo? O valor é menos de 350 mil, foi para prata, beleza? E se eu tiver um imóvel com menos de 100 mil, né, vamos colocar aqui, ó, 95 mil, né? O que vai acontecer? Ó, ele vai salvar como bronze. Então, nosso
nosso código já está funcionando, né? Nossa trigger está fazendo o que ela deveria fazer, né? Que é atualizar a classificação do imóvel de acordo com o valor que for inserido aqui. Ah, mas vamos ver agora o contexto. Nós vimos o contexto de atualização. E quando eu for criar um registro, né? Vamos ver aqui, ó, tipo de registro, casa, né? Valor aqui, vou colocar aqui, ó, 780 mil. Então a classificação de cara já sabe que vai ser Gold, né? Então eu vou colocar a finalidade aqui, que é um campo obrigatório, né? Vou colocar aqui residencial, tá? E vou clicar em salvar, beleza? Então aqui, ó, olha que bacana, a classificação veio ouro, ó. Então, quando eu crio um registro, ele já seta a classificação. Quando eu atualizo um registro, ele também seta a classificação, tá? Então é o before insert e o before update, beleza? Show de bola, né? Então tá aí nossa trigger em funcionamento. É muito tranquilo, muito simples, tá? E aí agora eu queria mostrar para vocês um outro contexto de trigger, que é você chamar o delegador, né? Que é a trigger handler, né? Então vamos ver como é que funciona criar uma trigger handler dentro do Apex, beleza? Então vamos lá. Então, pessoal, antes de a gente finalizar então aqui, né, e passar para Trigger Handler, eu queria mostrar para vocês a nossa lista de trigger.new. Vou abrir aqui um log aqui, né? A gente colocou um System Debug, né? Então vamos vir aqui em Debug Only, tá? E aqui, ó, olha só aqui, ó, valor da lista trigger.new que eu coloquei lá. Olha aqui, ó, não trouxe uma lista para mim, ó. Isso aqui é uma lista, reparem aqui para vocês verem, ó, é uma lista, ó. Essa lista possui o que? Todos os dados, né, que eu tenho dentro do imóvel. Então cada, né, essa lista aqui, ó, que é imóveis, né, a trigger.new, na verdade, ela vai ter vários imóveis. Ela poderia ter vários imóveis. Se eu estivesse atualizando vários de uma vez, essa lista teria vários imóveis de uma vez, tá? Então por isso que a gente tem que sempre ter em mente que o trigger.new, tá, é uma lista, beleza? Uma lista, né, de imóveis, beleza? Então vamos lá, vamos agora fazer o seguinte, eu vou excluir tudo isso aqui, beleza? Vou excluir tudo isso aqui e vou fazer o seguinte, eu vou usar agora um contexto diferente, tá? Eu não vou usar o do update, eu vou usar apenas o insert, tá bom? Porque o de update eu vou querer falar com vocês mais para frente, num outro exercício que a gente vai ter, a gente vai abordar ele, beleza? Então vamos lá, eu vou usar o contexto after insert, tá? Quando eu quero trabalhar com um delegador, né, uma classe delegadora, que é o Trigger Handler, né, que a gente viu lá na nossa aula teórica, né, eu tenho que mudar um pouco a minha trigger, né, porque o meu cálculo, o meu código não vai estar dentro da minha trigger. Eu só preciso da trigger para chamar a classe que vai executar as ações que eu preciso, né? Então o que eu vou fazer aqui? É o seguinte, a única coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, if, né, vou fazer uma condicional aqui, tá? E eu vou fazer o seguinte, ó, vou colocar aqui, ó, trigger, ponto, só para mostrar para vocês aqui, ó, is after, vou colocar assim minúsculo, is after, beleza? Vou colocar aqui, ó, e trigger, ponto, is insert, tá? Por quê? Vou explicar para vocês agora, ó. Eu fazendo isso aqui, eu tô falando o seguinte, ó, chame para mim a classe delegadora que eu vou colocar aqui, sempre que a trigger for chamada no contexto de antes, né, que a gente está tratando aqui já o antes, e que seja na inserção. Então antes de inserir um registro, que ó, no contexto de inserir, e quando for antes de inserir, chama para mim a minha classe delegadora, que é a classe da Trigger Handler que eu vou criar. Beleza? Muito tranquilo, né? Então aqui, ó, o contexto que essa trigger vai ser acionada é o contexto do antes de inserir. E aí eu verifico de novo aqui, ó, sempre execute o que eu vou colocar aqui embaixo quando for antes de inserir. Beleza? Mas por que você está garantindo isso aqui? Porque eu poderia ter outros contextos aqui, ó. Né? Então a gente já tem que aprender certo, né? Como fazer do jeito certo. Eu poderia ter outro contexto, eu poderia ter before insert, né? Insert aqui, tá? Eu poderia ter outros contextos. Então cada código que eu tivesse aqui, eu poderia ter vários códigos chamando várias classes handler, né? E agora o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer um negócio muito legal. Para mim chamar a minha trigger aqui, a minha classe delegadora, né? Eu preciso que ela esteja criada. Não tem como eu chamar uma classe handler se ela não está criada, né? Vai dar erro. Eu posso colocar aqui o nome, mas vai dar erro. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em File, né? New. Agora eu vou fazer o que? Uma Apex Class, não mais trigger. Tá? Vou criar uma classe, beleza? Então o que acontece nessa classe aqui? Eu vou colocar o nome de imóveis,
né, trigger handler, tá? Olha só, imóveis trigger handler, tá bom? Que é o nome que eu vou dar para minha classe delegadora de trigger, beleza? Então, fiz isso aqui, ok. Pronto, agora eu estou aqui na minha classe imóveis trigger handler, né? Que é a classe que eu vou fazer os cálculos que eu preciso para minha trigger funcionar, beleza? Então já criei a minha classe, né? Criei minha classe aqui. Vamos esquecer um pouco a trigger handler aqui, a trigger, né? Vamos trabalhar na trigger handler, que é a classe que eu vou chamar lá dentro da trigger, beleza? O que eu vou fazer aqui, gente? De cara, ó. Primeira coisa, essa minha trigger handler, eu tenho que ter um método, tá? Eu tenho que ter um método, né? Porque uma classe ela funciona dessa forma. Você tem a classe, aqui a declaração da classe, tá? E as classes elas possuem métodos, tá? Possuem variáveis, né? Que a gente chama de atributos também, né? Tem atributos e métodos, tá? Que executam itens, tá? A gente até falou um pouco de classe, né? Quando a gente estava falando um pouco de VFP, a gente falou um pouquinho de controller, né? Mas, enfim, uma classe ela tem essa estrutura, né? Você tem a declaração da classe, ela pode ter atributos e pode ter métodos, tá bom? Métodos são blocos de código que executam algo, tá? Então a gente vai começar, a primeira coisa que a gente vai fazer criando o método, tá? Então é muito simples. Primeiro eu coloco a visibilidade, tá? O que é a visibilidade do método? Esse método vai ser acessível, vai ser público para todos, né? Todas as outras classes que quiserem usar esse método, elas podem utilizar esse método, né? Desde que a minha classe seja também pública, tá? Então eu tenho aqui a minha visibilidade do método, né? Public static, porque é um contexto estático que eu quero que execute este método, tá? O retorno desse método é um retorno que eu não quero retornar um valor nenhum, eu quero que retorne vazio, né? Não tem retorno nenhum se eu chamar esse método, tá? Então a gente coloca a palavra void, tá bom? E aí eu vou colocar o nome do método, eu vou colocar aqui atualiza imóveis. Não vou colocar assim, atualiza classificação, tá? Classificação. Opa, são assim, sem caracteres especiais, tá bom? Abro e fecho parênteses, tá bom? E vou lá e abro e fecho chaves, tá? Então agora eu acabei de criar o método aqui, né, para minha classe, né, handler, tá? Imóveis trigger handler. Então eu tenho aqui a declaração do método. Tá certo? Ainda não. Tá errado ainda, tá? Por que tá errado? Olha só. Vocês lembram que a gente falou na última parte aqui do trigger.new, né? Trigger.new. Opa, deixa eu colocar aqui como trigger. Opa, trigger.new, tá? A gente falou dessa lista, não é? Então o que acontece? Toda vez que eu chamo a trigger, né? Toda vez que a trigger é chamada, ela já recebe uma lista de registros que querem ser atualizados, tá? Então o que acontece? Olha só. Aqui dentro eu tenho uma lista de imóveis a ser atualizado. Quando eu chamar a minha classe aqui, ó, trigger handler, né? A minha imóveis trigger handler, eu preciso passar essa lista para ela. Eu preciso que essa classe aqui receba a lista de imóveis que vão ser atualizados para ela poder fazer os cálculos. Então, se eu tenho aqui dentro, ó, o trigger.new. Já de cara aqui, quando eu for chamar aqui a imóveis trigger, eu vou receber essa lista aqui preenchida. Tá? É uma lista que está oculta aqui dentro. Eu não declarei nem instanciei ela, mas ela está aqui dentro. Beleza? Então, quando eu for passar, quando eu chamar essa trigger handler aqui, né, o método, especificamente esse método aqui, eu vou ter que passar uma lista que é a trigger.new. Então de cara eu vou ter que vir aqui dentro desse parênteses e fazer o seguinte, olha só, list, tá? Vou criar aqui uma lista de imóveis, tá bom? Imóveis, underline, opa, meu teclado tá ruim. Underline C, tá bom? E aqui, ó, list imóveis, beleza? Que é o tipo da minha coleção, né? E vou colocar aqui, ó, novo imóvel, tá? Só para ficar mais imóvel. Tá, para ficar mais claro aqui pra gente, beleza? E fecho aqui o parênteses de novo. O que eu acabei de fazer aqui, ó? Eu falei que, ó, quando esse método for chamado, tá, por qualquer classe, ele vai receber como parâmetro, tá? Ele precisa receber como parâmetro uma lista. De que tipo? Uma lista do tipo imóvel, beleza? Então, essa lista aqui, quando eu chamar esse método aqui, ó, dentro da minha trigger aqui, eu vou ter que passar o trigger.new, que é a minha lista de imóveis que ele quer atualizar.
Beleza? É muito tranquilo de entender, beleza? Então olha só, olha que bacana, ó. Agora como eu já fiz aqui meu método, né? Já fiz aqui meu método, eu não fiz ainda os cálculos, né? Eu fiz só o método aqui, ó, só declarei o método. Agora é o seguinte, eu vou voltar para minha trigger e vou fechar a trigger, tá? A trigger aqui, como ela é mais simples, né? Aí a gente vai usar um negócio muito bacana aqui, que é chamar, como que eu chamo uma classe dentro de outra classe? Entre aspas, porque isso aqui é uma trigger, né? Então como que eu faço para me poder vincular essa trigger aqui a essa classe que eu acabei de criar? É muito simples, eu vou pegar e vou colocar o nome da classe primeiro, imóveis, trigger handler, né? Aqui, ó, é o nome da minha classe, imóveis trigger handler, né? Então aqui, ó, imóveis trigger handler. Então essa é a minha classe. Se eu colocar um ponto aqui, ó, olha só, apaguei e coloquei o ponto de novo, ó. Acontece muito isso, tá, pessoal? Você coloca o ponto, ele dá um erro, aí você apaga e coloca o ponto de novo. E aí ele puxa para você o que tem dentro lá dessa classe. Se eu tivesse vários métodos dentro da classe Trigger Handler, apareceria aqui. Só que eu tenho só um método aqui, ó, atualiza classificação, tá? E até mostra, ó, list novo imóvel, né? Que é a minha lista lá que ele recebe. O retorno dele é vazio, né? E ele tá dentro da imóveis Trigger Handler, tá? Então, o que eu vou fazer, ó? Eu clico aqui, ó. Olha que bacana. E ele já até preencheu para mim que, ó, tem um novo imóvel aqui, que é qual lista? A lista do trigger.new, tá? Aí, ó. Tá vendo? Ponto e vírgula. Beleza? Eu acabei de fazer o seguinte aqui. Eu falei pro Salesforce, foi o seguinte: Salesforce, quando a trigger imóveis for acionada, verifica se é antes de inserir. Beleza? Aqui, os dois tem que ser verdadeiro, né? Verifica se é antes de inserir. Se for antes de inserir, vai lá na classe imóveis trigger handler e chama um método para mim, atualiza a classificação e passa para ele a lista de novos registros a serem inseridos, né? Então, o que vai acontecer? Quando eu chamar o meu método atualiza a classificação, que está dentro da Trigger Handler, eu passo a lista de imóveis a ser atualizado. A Trigger Handler recebe por esse método aqui a lista de imóveis que eu quero atualizar e aí que eu quero criar, né, que eu quero no before insert, né, e aí eu vou fazer o seguinte, né, no after insert na verdade, aí eu vou fazer o seguinte, agora eu vou calcular, eu vou fazer o cálculo, o que eu quero fazer, né, caso eu receber uma lista de imóveis ali, beleza? Agora tem um pouquinho mais complicadinho, né, que a gente vai ter que fazer aqui o seguinte, eu vou ter que criar uma lista, tá, de imóveis, beleza? Vou ter que criar uma lista de imóveis. Eu já tenho uma lista aqui em cima, ó, né? Eu vou ter que criar uma lista de imóveis que vai receber todos os imóveis que estão vindo aqui da lista de imóveis lá do trigger.new. E essa lista de imóveis, eu vou mexer nela, beleza? Eu não vou mexer na trigger.new que veio daqui, ó, né? Eu vou pegar e vou criar uma lista que vai receber os imóveis aqui que estão vindo aqui por parâmetro, para me parear os IDs desse imóvel. Os IDs tem que ser igual. Então vamos fazer na prática, fica mais fácil, ó. Vou criar uma lista, tá? Uma lista de imóveis, underline C, beleza? Beleza? Vou colocar o nome aqui, imóveis atualizar, né? Imóveis atualizar. Beleza? Vamos colocar assim, tá bom? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma operação, né? DML, que na verdade é uma operação de select, né? Uma query, né? Então é o seguinte, olha só que bacana, ó. Eu vou pegar essa lista aqui e vou fazer um select, eu vou trazer para dentro dessa lista aqui todos os imóveis que estão dentro da lista do trigger.new, tá? Como eu vou fazer isso aqui, ó? Select, tá? Select. E aí quais campos que eu preciso para poder verificar e fazer meus cálculos aqui dentro do atualiza classificação, que é meu método? Primeiro, eu tenho que obrigatoriamente chamar meu ID, porque eu vou ter que parear esses IDs, tá? Então vou colocar o I maiúsculo aqui, só para ficar mais bonitinho, beleza? Vou ter que chamar o ID, porque eu vou ter que parear o ID da lista que eu estou buscando com a lista que eu estou recebendo, tá? E aí eu preciso do valor, beleza? Do campo valor, porque eu preciso verificar o campo valor. E vou precisar também do campo classificação, né? Aí o classificação, eu vou vir aqui, eu não lembro, acho que o nome dele corretamente, como que tá aqui, né? Mas eu vou lá no meu registro e vejo o nome de API, tá? Eu acho que é isso aqui, ó, valor, classificação, né? Classificação, tá bom? Na verdade tá assim, ó, cão, porque ele não aceita o underline, os caracteres especiais, né? Deve estar assim, ó, aí, ó, underline C,
deve estar assim, com certeza está assim, ó. Porque quando você vai colocar um nome lá e você não trata, que foi o meu caso, né? Eu criei o campo e não tratei o nome de API, né? Então, como tem o tio aqui em cima, ele dá um underline e coloca, né, o último valor. Então, provavelmente está assim, ó. Classificação, o nome de API do meu campo dentro do meu registro lá, tá? Dentro do meu objeto. E aí, ó, busca esses 3 campos, né? Da onde? Do imóveis, underline C, que é o meu objeto, tá? Onde, aqui, ó, onde, né, o ID aqui, ó, o ID aqui que eu tô trazendo aqui, ó, né, seja igual, né, aí a gente faz o seguinte, ó, ou esteja, né, vamos dizer assim, o ID in, né, a gente usa esse valor aqui, ó, in, né, esteja onde em novo, aqui, ó, coloca assim, ó, novo imóvel, tá? Aqui, ó, beleza, coloca assim, ó, 2 pontos, novo imóvel, tá bom? Com isso aqui eu fiz o seguinte, ó, olha só que bacana, ó. Vamos ler essa linha aqui, ó. Tô falando assim, ó, olha só, seu sócio, faz o seguinte para mim, cria uma lista de imóveis, né, que vai chamar imóveis a atualizar, tá bom? E aí você vai ver o seguinte, dentro dela preenche aqui, ó, preenche essa lista aqui, faz uma busca no banco de dados aí e procura todos os IDs e valores e classificações de imóveis onde o ID seja igual ao ID que está aqui dentro dessa lista aqui. Então eu vou ter uma lista aqui dentro, esse imóvel atualizar é uma lista de registros que está aqui dentro. Então essa lista aqui praticamente já está aqui dentro, é a mesma coisa, beleza? Aí eu tenho os imóveis que eu quero atualizar. Então aí agora eu vou fazer meus cálculos. Agora eu posso fazer, né, todo o cálculo que eu preciso para poder setar a classificação. Então vou lá, né, primeira coisa que eu vou fazer, criar um laço de repetição, né, que é um for que vai percorrer minha lista. Tá? Então o que eu vou fazer? Vou criar um for do tipo, vou criar uma variável que vai percorrer, né, o meu, opa, tem uma coisa errada aqui, né, fora aqui. Vou criar uma variável, né, vou colocar aqui, ó, imv também, tá? Ela vai percorrer a minha lista imóvel atualizar, tá bom? Imóveis atualizar, beleza? E aí é o seguinte, ó, né? Dentro daqui desse for, eu vou colocar as condicionais, que é do meu para verificar a classificação. Então, o que eu estou fazendo? Ó, seu sócio cria para mim uma variável que vai percorrer a lista, né, de imóveis a atualizar que eu trouxe lá do método, né? E aí agora eu vou verificar aqui, ó, que fácil, ó, imv ponto valor, ó, valor, né? E aí eu vou ver o seguinte, aquela mesma coisa que a gente fez lá na última aula, ó, se não me engano era 100 mil, né? 1, 2, 3, na última parte, né? Na primeira parte, na verdade. Então aqui, ó, se o valor do imóvel for menor ou igual a 100 mil, o que eu vou fazer? imv.classificação recebe, aqui ó, o campo tá igualzinho, tá vendo aqui, ó, classificação, tá vendo? Então imóvel.classificação recebe bronze, olha só que legal, né? Então vai chamar bronze nesse caso aqui, beleza? Agora eu faço o mesmo para os outros, vou até copiar isso aqui, ó, vou copiar para a gente ganhar tempo, né? Então aqui, ó, vou dar uma indentada aqui, beleza? IMV valor menor ou igual a 100 mil, agora não, agora eu já vou fazer o seguinte, maior do que 100 mil, beleza? E aqui, ó, vou colocar aqui, ó, i, né? Imóvel.valor, né? Valor seja menor ou igual a 350 mil, 2, 3, né? Aqui, ó, valor menor ou igual a 350 mil. O que vai ser aqui, ó? Classificação recebe prata, beleza? Classificação recebe prata, tá bom? E aí agora eu vou fazer o último, né? O último condicional. Se o valor do imóvel for maior do que 350 mil, eu não preciso verificar mais nada, né? Tudo que for maior do que 350 mil, eu vou colocar a classificação como ouro, tá? Olha aqui, de boa, muito fácil, ó, beleza? Então fizemos aqui o que a gente precisa, mas acabou? Não. Nesse caso aqui agora, o que acontece? Ó, tem uma parte muito importante. Por quê? Eu estou fazendo isso aqui numa classe que não é a trigger, né? A trigger, quando eu estou trabalhando com a trigger, ela automaticamente faz a inserção, o update, né? Faz tudo que precisa fazer aqui no momento da execução da trigger, né? Da atualização, do update, do registro, do delete, né? Agora, quando eu estou trabalhando com uma classe que vai atuar no banco de dados, uma classe que vai lá no banco de dados, vai salvar esse registro novo lá dentro,
né, do banco de dados, eu preciso inserir uma operação DML aqui que vai fazer isso, uma operação de banco, tá? Que vai fazer essa inserção desse registro lá dentro do Salesforce, tá bom? E aí a gente tem operações DML aí que a gente tem, ó, update, né, a palavra, a gente coloca assim, dessa forma aqui mesmo, ó, update, tá? A gente tem o delete, tá? A gente tem o insert, tá? Insert, update, né, aqui, ó, update, delete, insert e upsert, né, upsert, tá? Que são os nomes de operações, né, DML que você pode utilizar aqui dentro de uma classe para poder estar salvando um registro. A gente tem também o database.update, database.net, que são outros contextos que a gente vai conversar aí em outras aulas, tá? Mas o que acontece? Nesse meu caso, como é que está funcionando isso aqui, ó? Toda vez que um imóvel for criado, eu estou inserindo um imóvel novo, né? E for antes de inserir esse imóvel novo, eu vou fazer o que? Eu vou fazer um insert, um delete ou um update. Nesse caso, nós vamos fazer o update, tá? Por que o update aqui? Porque quando você está trabalhando com contexto de execução de Salesforce, né? Esse imóvel aqui, ó, vocês viram lá na última aula que a gente primeiro ele salva, mas não confirma o registro, né? Então o que acontece? Esse salva, mas não confirma o registro, né? Ele já inseriu, né? E a gente precisa fazer aqui no caso um update, tá? E o que a gente precisa? Por que a gente precisa atualizar a lista trigger.new lá, ó, com a nossa lista imóveis a atualizar que a gente acabou de criar, inserindo os valores corretos, tá? Então é isso aqui que a gente precisa fazer, ó, né? Então quando eu falo para o Salesforce aqui, ó, atualize, né, lá no Salesforce o registro que recebeu a trigger.new, que atualizou e que a gente mudou aqui as informações que a gente verificou, né? Faça isso aqui para mim, update, tá? Aí o Salesforce vai lá e vai atualizar o nosso registro. Quer ver se funciona mesmo? Ó, vou dar um salvo aqui, né? Vou salvar aqui, tá? Ó, salvei, tá tudo salvo. Vamos lá no registro para a gente testar. Bom, voltei aqui no meu Salesforce, tá, pessoal? Aqui, ó, voltei aqui no Salesforce. Adianta eu atualizar aqui um registro aqui? Vai acontecer alguma coisa se eu atualizar? Não. Por que não vai acontecer nada se eu atualizar? Por exemplo, se eu vir aqui, ó, alterar o valor para 100, ó. Vamos colocar aqui 85 mil, né? E vou clicar aqui em salvar. Deveria vir pro bronze, não é? Por que não deu? Não aconteceu nada. Por quê? Porque eu não coloquei no contexto de update, eu coloquei no contexto de insert, então vai ter que ser quando eu estou criando um registro, né? Então aqui, ó, vou vir aqui tipo do imóvel, casa, né? O valor aqui, vou colocar aqui, ó, 85 mil, 1, 2, 3, tá? Finalidade do imóvel residencial e vou clicar em salvar, tá bom? Olha só que bacana, ó, classificação veio para ouro, né? Por que deu? Ah, eu coloquei 850 mil, né? Então tá certo também aqui, ó. Deu classificação ouro, 850 mil. Deu classificação ouro, tá certo. É isso mesmo que deveria acontecer. Então vamos lá no imóveis de novo. Vamos criar aqui, né? Vou colocar um valor menor, né? Agora aqui, ó, valor. Vou colocar aqui, ó, 50 mil. 1, 2, 3. 50 mil reais, tá? Vou colocar a finalidade do imóvel aqui, ó, residencial, tá bom? E vou salvar. Tá? Aqui, ó, o que aconteceu? Quando é 50 mil, ele vai para classificação bronze, tá vendo? Sozinho, toda vez que eu insiro. Tá funcionando minha trigger? Tá funcionando, ué. Isso aqui não foi aquela trigger antiga que tá atualizando, é a trigger handler que tá chamando agora. Então a minha classe que tá atualizando o meu registro, né? Que tá atualizando. Vou criar mais um registro, ó. Agora eu vou criar mais um, né? E vou aqui colocar aqui casa, valor 900 mil, ó, 900, 1, 2, 3, 900 mil, finalidade residencial. Beleza? Vou salvar. Ele vai vir como ouro. Por que vem como ouro? Porque o valor está dentro da regra que a gente fez. Show de bola, não é? Muito bacana, só não viu o prata, né? Vamos testar o prata aqui, ó. Criar, né? Imóvel, casa, valor 250 mil. 1, 2, 3, tá? E vou colocar aqui, opa, aqui no lugar errado aqui. Residencial, salvar, tá? Aí, ó, veio prata. Então tá funcionando ou não tá? Tá. Né, nossa trigger handler está fazendo o que ela deveria fazer, que é fazer as atualizações, né, do nosso campo aqui de classificação, beleza? Então é isso aí, pessoal, muito bacana, né? Vou voltar aqui para o código nosso. E aí está aqui o nosso código, né, a nossa trigger handler fazendo o que ela deveria fazer. Então, quem que muda as informações lá na minha classe? No meu registro, é a trigger? Em parte sim, porque ela chama uma classe que vai lá, a classe verifica o que tem que fazer
e faz, beleza? Então isso é muito importante quando você está trabalhando com muitas regras de negócio, né? Aí você cria uma trigger, né? Essa trigger chama classes, então você pode ter uma chamada de classe aqui, pode ter uma chamada de classe aqui, tal, né? O bom seria se você chamasse uma handler só, né? Então que, por exemplo, eu chamei aqui imóveis trigger handler, né? Chamei só essa handler aqui. Aqui dentro da handler eu posso ter trocentos métodos, né? Cada método aqui vai fazer uma coisa, tá? Então dentro da render ela vai delegar o que vai ter que ser feito. Ou eu posso chamar até outras classes dentro da render. A render chama outra classe, que chama outro método, né? Mas aí vai depender da sua característica, do seu sistema aí, beleza, pessoal? Então é isso. Deixe seu joinha, deixe seu like aí, né? E se inscreva no canal. E até a próxima aula, pessoal. Abraço!